Olá a todos, eu sou André de Souza e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, na temática de eleições 2022, transmitido pela TV Vincere e simultaneamente pelas redes sociais, no YouTube, no Facebook, tenho a satisfação de receber uma pessoa que eu vou deixar que ele conte a sua trajetória. Porque é uma pessoa que veio de uma situação e galgou posições de referência dentro do nosso país. Por último, foi presidente da Apex, foi assessor especial da presidência do INSS neste governo. Eu estou falando de Alex Carreiro. Tudo bem, Alex? Tudo bem, doutor André. Uma alegria poder falar com todos os seus espectadores. Aqui à disposição para que a gente possa contribuir um pouco com as pessoas, contar um pouco da nossa história e aquilo que puder ajudar também nessa construção desse novo Brasil. É verdade. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Isso. Né? A sua história é uma história bonita de superação que vem de longe, vem de lutas até chegar onde chegou aqui na nossa Brasília. Depois que aqui chega, me parece que não volta, né? Cada passo que se dá para cá é um distante de lá. É verdade. E nós queríamos iniciar até para que nosso telespectador conheça melhor essa trajetória, para que eles possam também, você que nos assiste, ter em você essa esperança, porque eu costumo dizer, se um pôde fazer, todos podem fazer. Basta que haja determinação, um propósito. Então eu vou passar as palavras para que o senhor possa contar um pouquinho da sua trajetória. Ótimo, obrigado. Minha trajetória ela começa como de muitos brasileiros que chegam à capital federal, com muita esperança, com um sonho, né, de conquistar algo novo para si, para a própria família. Eu cheguei em Brasília há quase 20 anos. Cheguei em Brasília, morava no barraquinho de fundo no Valparaíso, na casa de uma tia. Nas mesmas dificuldades que qualquer um com 18 anos, recém-completados, carregava, as dúvidas, né, que a vida deixa com a gente sobre o que vai ser, como vai ser, o que acontecer, como fazer. Nessa trajetória, meu primeiro emprego em Brasília foi descarregando caminhão no setor de indústrias. Eu era aquele que às vezes tinha o dinheiro da passagem, mas não tinha do lanche. Tinha do lanche, mas não tinha da passagem. Fiquei amigo do cobrador de ônibus. Quando eu não tinha o dinheiro, ele deixava eu sentar na frente ou entrar, né, pela porta de trás. E começamos uma construção a partir daí. Comecei uma faculdade, formei em comunicação, com muita dificuldade. Aprendi que a única característica que diferencia o ser humano é o conhecimento. Se tem, tem. Se não tem, vai ficar dependendo de outros. Comecei a caminhada, dali tive uma primeira oportunidade. Eu sempre brinco dizendo que foi meu primeiro emprego sentado, porque foi no Sebrae Nacional e ali tive uma mudança de vida. Ali eu aprendi que assim como na vida empresarial, eu preciso me enxergar como produto, meu nome é uma marca, minha reputação é que vai construir ou destruir as pontes de onde eu quero chegar. Fiz uma caminhada, quando saí dali, fui para a Caixa Econômica, na coordenação de mídia da Caixa, fui para a Câmara dos Deputados, depois na Secretaria Nacional de Portos, onde fui secretário executivo da Conaportos, um dos órgãos mais importantes no processo de modernização portuária brasileira, onde a gente atuou na importação, na exportação, a economia do país, naquele momento tão importante. Conheci o atual presidente, Jair Bolsonaro, ainda deputado, na eleição do Flávio, em 2018, hoje senador Flávio Bolsonaro, em 2016, no Rio. Dali para cá viemos uma construção que trouxe ele à presidência da República. Fui presidente do partido, tivemos ali uma aproximação, uma composição muito interessante das figuras que hoje compõem o Congresso Nacional, deputada Bia Kicis, Major Vitor Hugo e tantos outros que entraram também nesse processo.
No governo de transição, eu fui indicado presidente da Apex, da Agência de Promoção e Exportação e Atração de Investimentos. Fui o presidente mais jovem da história do Sistema S, eu que comecei lá atrás como estagiário no Sebrae, tive a honra de ter ao meu lado meus mestres, que são pessoas que... eu era estagiário, eu lembro disso, eu era o único que ia de terno e gravata dos estagiários, porque eu sempre estava disposto para quando eles precisassem, numa reunião, eu ia lá passar slide, na reunião eu ia, mas estava alinhado, estava no ponto, e eles me ensinaram muito nesse tempo todo, então me cerquei de alguns deles e a gente fez a caminhada. Minha primeira ação foi autorizar o encerramento das atividades do escritório em Havana, um escritório que passou por ali uma composição que levou recursos do erário brasileiro para construir um porto em Mariel. Sim. E o Brasil não teve suas garantias. Depois encerrei um cabide de emprego em que 17 pessoas custavam 5 milhões de reais de salário. Uma confusão, fui lá, ficava sabendo pela imprensa que era advogado do ministro tal que estava preso, o outro era a esposa do ex-ministro que foi filmado com a mala de dinheiro, o outro... Aquela confusão. Foram bater no Ceará, como diz o bom cearense, foram bater no Ceará para ter notícias minhas. O máximo que encontraram, o que alegaram, era que o meu inglês não era bom. Falei, meu amigo, eu que até os meus 18 anos salgava couro de bode na feira, vendia melancia, chocalho, facão, foice, ter chegado num cargo, numa função que te dá um status de ministro da República, sem nunca ter atropelado ninguém, sem nunca ter me aproveitado de qualquer situação que não fosse a do trabalho digno, do bom exemplo, das boas relações. E meu problema, segundo o que fala, que meu inglês não é tão bom, para mim tá lindo, excelente, toquei a vida. Dali já fui para o INSS, fizemos reforma da Previdência, combate à fraude. O senhor deve lembrar que só aqui no Lago Paranoá identificaram 30 mil pessoas que diziam que viviam da pesca diária no Lago Paranoá, enquanto na Previdência Social aquela dificuldade, quando o cidadão mais humilde precisa. Nós fizemos o combate à fraude, a modernização do sistema. E essa é uma história que eu sempre tenho orgulho de contar. E sempre no começo da caminhada eu faço questão, no início das minhas falas, para que as pessoas entendam que, apesar de ser período eleitoral, o que nos aproxima não é só a eleição, é a história, a dificuldade, é entender o que o outro passa, já passou também, e o que a gente tem somadas todas essas experiências para entregar. A eleição passa, toda essa construção passa, mas o que nós vamos deixar de legado para as próximas gerações é o que fica. Eu sempre comento, e até me alongando um pouco na fala. Não, fica à vontade. Há décadas, a gente tinha algumas referências na política. Vou me permitir falar alguns nomes. A gente tinha Roriz, tinha Arruda, Frejá, Badia, Cristóvão e tantos outros, né? Figuras que dominavam o cenário político do Distrito Federal. Só que algumas se foram, outro tempo mesmo vai tomando de conta, então, e nós vivemos agora uma transição política no Distrito Federal. Então hoje, qualquer um que vem para o processo eleitoral tem que ter muito mais essa visão da necessidade de retribuir a população e de ter uma ligação direta, e que não é apenas uma busca por um pleito, não é apenas uma busca por um mandato, mas sim o que nós vamos construir pelas próximas gerações. Caiu na nossa geração a responsabilidade de substituir as nossas referências. Sim. Então agora, com muito pé no chão, entendendo, conversando, né? Pela manhã a gente estava no finalzinho do sol nascente, agora à tarde eu estou aqui no Lago Sul. Então entender que a mesma cidade, o mesmo Distrito Federal, que é desse tamanho, mas que tem várias realidades, e que no final o sentido é o mesmo, é atender a população, é entender a característica de cada uma das cidades do DF e entregar um serviço de qualidade para o cidadão. É uma bela trajetória que eu diria que o credencia como um gestor público, né? Como sendo eleito, você tem toda essa experiência que traz consigo de conhecer os dois lados. Sim. Mas uma coisa me chamou a atenção e eu vou aproveitar para entrar nela, que é
nem estava pautada, mas isso é a essência de, como você falou, o que diferencia o ser humano do outro é o conhecimento. E isso cientificamente é comprovado, que todos nós temos o mesmo cérebro. Os arranjos mentais é que fazem a diferença. E os arranjos é aquilo que nós vamos agregando, né? Que é o conhecimento. Dentro dessa temática, tendo exercido posições estratégicas e com essa experiência, como você pode vislumbrar e qual um modelo de educação e conhecimento que você vislumbra que possa dar certo no nosso país, que nós possamos, de fato, dividir conhecimento, levar conhecimentos, que isso é que vai... Nós não podemos fazer a mudança de fora para dentro, nós temos que mudar de dentro para fora as pessoas. E, acima de tudo, dizer que elas são capazes de serem transformadas, sim, como histórias sim, como essa sim, sua. Sim. Então, dentro dessa temática, o que você vislumbra sendo eleito, o que pode contribuir junto com o governo federal também? Esses dias eu tive uma reunião com algumas religiões de matriz afro e depois também um pessoal de quilombos, né? Me apresentando, levando, apesar de não fazer parte daquela comunidade, mas me apresentando a eles. Em todos os casos, tinha uma questão de, mas quem está dessa forma não chega do outro lado, quem tem determinada raça tem discriminação a outro ponto. Eu brinquei com eles. Eu falei, olha, tirando a questão do preconceito pela pele, pela cor da pele, pela raça, eu já passei por todas essas discriminações que os senhores já passaram. Eu, por exemplo, não uso terno preto, camisa branca e gravata preta, porque quando eu estou no elevador, eu sou assessorista. Eu estava presidente da agência de exportação, a moça já falou, 10º, por favor. No outro, se eu estou na porta de um shopping, eu sou porteiro. Se eu estou na porta... E eu carrego, de verdade, isso já aconteceu e acontece bastante. E falei para eles, isso em nada me diminui, mas eu não me apego a isso. Eu prefiro contar para as pessoas até onde eu cheguei e o que eu ainda posso fazer. Então, quando chega para aquela criança que está naquela condição e você só ensina para ela, você vai ter dificuldade, você não vai chegar, você já vai sair em desvantagem, você está preparando a criança para o pior. Então, a mudança de dentro para fora parte no momento em que, naquela condição, aquela criança que está naquela, né, passando por aquela situação, olha e fala assim, isso aqui já teve aqui, eu consigo chegar ali. Se de 10, 1 acontecer, foi uma vida. Então o exemplo ele arrasta, nós precisamos fazer isso. E ter uma noção que a educação transforma é não tratar a educação e as crianças como números. O grande problema, eu tenho filhos, tenho 3 filhos, 2 estudam no Colégio Militar Dom Pedro II. O de 7 anos, se tivesse em outras modalidades de ensino, ele não poderia reprovar. Esses dias a professora me liga e falou, vamos estudar mais com o Samuel, que ele vinha numa sequência de nota e ele agora deu uma quedinha. Se isso acontecer, ele vai reprovar. Então isso traz para a criança um senso de responsabilidade também. Então devolver para ela e essa interação maior também da escola com o pai, com a mãe, né, com as famílias, ela é necessária para que se transforme o cidadão. É entender que o aprendizado não só está dentro da escola, ele também fora. E muitas das vezes, como eu falei, com exemplo, com conhecimento de outros também que têm o que contar, têm o que apresentar. Eu costumo dizer que nós temos que levar a todos esperanças, coisas que deram certo. Sim. Né? E existe um hábito negativo de só levar situações adversas. Essas nós passamos diariamente, né? Isso. É isso. E a sua história, de fato, ela é engrandecedora nesse aspecto de trazer uma esperança de renovação na vida de pessoas. Porque não existe nada se não houver pessoas. Nós estamos trabalhando, todos nós, cada um no seu mistério, em prol das pessoas. Sim. Então,
esse seu desejo de fato, buscar um cargo eletivo, depois de ter sido credenciado pelas funções que exerceu, isso veio de uma hora para outra, veio com que propósito, com que... Na verdade, a política ela puxa a gente. E se eu um dia falar para qualquer um que eu construí essa caminhada de forma orquestrada, eu vou estar mentindo. Eu acho que quando Deus tem um projeto e tem o interesse e te prepara para aquilo, as coisas vão acontecendo. Tudo isso que eu comentei, eu sempre tive a certeza que aconteceria. Toda a minha história. A minha vida inteira eu me preparei e me cuidei para esse momento. Agora, em que momento chegaria, em que condição chegaria, eu falo com muita tranquilidade. Deus preparou para cada um desses. E chega um momento em que você se vê puxado para o processo político, é o caminho que foi trilhado, é a forma com que foi. E é uma condição que a gente tem de retribuir. Eu falo de coração, como já disse 2 vezes, a política passa. Mas tudo que já aconteceu, da forma com que aconteceu, das coisas que eu vivi nessa cidade, e agora a condição que a gente tem de retribuir em ação efetiva para as pessoas, é algo que me motiva. Eu outro dia até comentava com a equipe que eu tenho um desejo de cortar fita, de inaugurar, de fazer, de ver aquela situação, porque as pessoas têm uma expectativa, de verdade, de coração, e deixar para os meus filhos, para os seus filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações, sabe, um exemplo ou algo que a gente pôde contribuir para um Distrito Federal melhor, para um Brasil melhor, isso me chama a atenção. E até parece discurso eleitoreiro, mas não, a gente já caminhou bastante. E agora é hora de... Nós vamos chamar um intervalo comercial e no segundo bloco nós vamos para algumas pautas de propostas, aquilo que você tem. O programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo comercial. É rapidinho, aguarde, fique aí. Você vai viver. Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19. Foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina foi desenganada, passou 105 dias internada. Mas é uma história de vitória. Após o Covid, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura. O programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo comercial para dar continuidade a essa conversa com Alex Carreiro. Alex, nós não podemos deixar de tratar sobre a questão econômica. E a questão econômica, ela passa por vários fatores, né? Todo mundo diz que economia é uma política somente de governo, somente disso, daquilo. Mas nós sabemos que o empresariado aponta, ela que sustenta isso, e é importante, é fundamental o apoio do governo. Pela sua experiência que passou pelo Sebrae, pelo Sistema S, onde ali tem laboratórios de pequenos empreendedores que têm a vontade de se desenvolver. E eu vejo o empreendedorismo e o pequeno empresário, o médio empresário, como um grande vetor de geração de empregos.
E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência para nós. André, é importante a gente ter a visão voltada para o empreendedor. De fato, quanto menos o Estado atrapalha, mais condições tem-se de empreender. Eu costumo falar que governo gera emprego. Governo é pesado, governo é caro, quando gera oportunidades é pouco, é limitado, é um concurso, é um terceirizado. Quem segura de fato, quem faz a roda girar é o empreendedor. E o empreendedor, muitas das vezes, não é só aquele do balcão. É aquela Dona Maria que no meio da pandemia perdeu sua oportunidade lá numa padaria, mas sabe fazer um doce, um salgado, um bolo. Aquela que consegue empreender, consegue ali na sua condição, no seu local, né, sua moradia, consegue criar uma oportunidade. Se essa pessoa tem um incentivo, se essa pessoa tem a sua condição de formalidade, ela gera pelo menos mais um emprego. E esse um emprego é uma pessoa que já sai da rua, às vezes é a primeira oportunidade de um jovem que tem dificuldade de buscar porque não tem experiência. É uma pessoa que já tem mais de 50 anos, mas precisa se recolocar no mercado. É aquela pessoa que no meio da pandemia parou tudo na vida e precisa voltar para o mercado de trabalho. Então, ter essa visão do empreendedor, do brasileiro empreendedor. E, claro, dar um fôlego para aqueles que se mantiveram vivos no processo da pandemia. Eu ontem estive na feira do Gama e eu vi muitas portas fechadas, muitas lojas fechadas, e eu comentava com um amigo que apesar das portas estarem fechadas, mas os CNPJs continuam abertos. Então, entender que a necessidade dessas pessoas voltarem a empreender e entender o Distrito Federal e cada uma das cidades como órgão, como vida própria é necessário, porque perceba que no setor comercial sul continua vazio, as pessoas não voltaram para o plano piloto, elas continuam na sua cidade, mas aí elas precisam manter vivas a sua condição de empreender, sua própria sobrevivência, precisam gerar. Então, ter essa visão voltada para cada uma das cidades nessa condição e aí preparar o brasiliense não para ser apenas o concursado, não apenas para distribuir currículo, mas para ter essa condição de empreender. Eu era presidente da agência de exportação e eu sempre comentava que a minha maior preocupação era que o grande não precisava da Apex. Quando precisava aqui e acolá. Mas a grande maioria eram empresas familiares que acabavam de superar os 2 anos de Sebrae, que pegavam todas as suas reservas, que colocavam ali, apostavam, e que se a gente não tivesse o cuidado com aquelas pessoas, a gente mataria um sonho, a gente destruiria famílias. Então a necessidade sim de dar esse aparato, de dar essa condição, de orientar, de dar, levar o conhecimento, a gente volta ao início da conversa, sim. A gente levar o conhecimento para as pessoas, para que desse a continuidade, era de suma importância, era vital naquela condição. Então, sim, olhar para o empreendedor como o vetor principal para que se a gente consiga sair da situação que o Brasil está, é que é o caminho, não só para Brasília, mas para o Brasil inteiro. Nós passamos por uma situação difícil, uma situação de pandemia, mas eu também costumo sempre fazer uma reflexão que essa não foi a primeira crise, nem será a última. Ela foi uma crise diferente, foi mais dolorida, foi mais demorada, mas se nós formos analisar as crises desde 29 nos Estados Unidos, mas as crises elas trazem também um novo nivelamento da sociedade como um todo, porque muitas vezes tem empresários lá em cima, outros aqui. E a crise ela cria uma nova oportunidade. E eu particularmente vejo esse momento como um momento de grandes oportunidades. Eu estou falando isso porque pela sua experiência, pelo que veio, pelo empreendedorismo do Sebrae, pela Apex, que já vai envolver a questão do mercado internacional. O empresário precisa saber que ele
tem condição de recomeçar. Sim. Então, eu queria lhe passar isso. Eu acabei meio que fazendo uma afirmação, mas ouvi de alguém que estava do lado de lá, do governo, viu tudo isso e também já passou por situações de superação. E, de fato, os empresários, quando quando vêm conversar comigo, eu sempre faço questão de eu mesmo chegar, cumprimentar, trazer a pessoa para perto. Eles falam: Alex, eu não quero nada de governo. Eu não quero nada dado, eu quero pagar, eu quero fazer, eu quero voltar, eu quero empreender. São pessoas que não têm a sua limitação posta pelas regras que dificultam, muito pelo contrário, eles querem ter essa condição e têm essa necessidade. Então, sim, trazer o brasileiro para perto e dar essa condição, e muitas das vezes a gente se apega a transformar o Estado numa condição paternalista, né, que não ensina um caminho de saída em determinados momentos, em projetos que são importantes para a manutenção da vida, mas que, se a gente ensina o outro lado também, a gente faz um bem ainda maior, né, para todo brasileiro, para a sociedade em si. Então é isso, é ter o empresário como um amigo, um aliado, e não, como em outras épocas, ter uma visão de que o empresário era aquele que vinha para exercer, para ser mal, para, né, como diz mais uma vez o bom cearense, judiar do trabalhador. Mas não, é aquele que vai gerar oportunidade, é aquele que vai motivar o cidadão a todos os dias acordar cedo, sair de casa, porque no final do mês sabe que vai carregar o sustento para dentro de casa. Então é nessa linha, né, que a gente vem. Vamos falar um pouquinho de segurança pública. Como o senhor... Porque isso reflete diretamente em tudo. Eu diria que a segurança é um dos temas que envolve saúde, educação, envolve a economia, porque traz a sensação de que você pode... Como o senhor tende a contribuir, sendo eleito deputado distrital, nesse aspecto? As forças de segurança do Distrito Federal, elas são muito bem equipadas, elas são muito bem treinadas. O contexto que cerca a segurança pública não envolve apenas força A ou força B. Como você bem falou, tem a questão da oportunidade. Se você gera um emprego, você tira uma pessoa da rua. Então, a condição, a vulnerabilidade, né, no momento da segurança também diminui. Se você tem a oportunidade do jovem, num contraturno, de ter um curso técnico ou de uma ocupação, você também tira ele daquela condição. Mas hoje, principal também, a gente tem visto inúmeros casos onde agentes da segurança pública, eles sofrem de problemas mentais, de perturbações, de situações que às vezes é o excesso, né, daquela carga de informações que recebe no dia a dia, acaba não trazendo a saúde mental, ou trazendo problemas à sua saúde mental. E a gente tem visto o caso de suicídio em Planaltina, um policial, né, matou toda a família, depois cometeu suicídio. Então é ver o agente de segurança, e aí do lado do ser humano, como alguém que precisa de estar a todo momento sendo acompanhado, para que traga para a sociedade essa segurança. E da mesma forma, da segurança da sociedade em si, buscar meios para que se busque uma consciência, né, daquilo que é possível e do que não é possível fazer. Não é fácil uma solução para esse momento da segurança pública, mas nós precisamos sim ter essa ocupação e ter essa preocupação. Não é apenas, e quando eu falo isso, André, não é apenas na disputa, na briga por cargo, salário, promoção. Isso é pequeno, claro que muito importante, fundamental, mas é pequeno comparado a tudo que cerca a pauta. Hoje, na hora do almoço, eu estive com o comandante do 10º Batalhão da Ceilândia e a gente falava um pouco sobre isso, né? Conhecer e uma polícia muito mais atuante, muito mais participativa na comunidade. Policial não é para a gente ter medo, policial é para a gente ter como um aliado, né? E ele falava como que ele conseguiu ali na Ceilândia, na dificuldade, desde da Ceilândia Centro, que já está mais
né, mais estruturada historicamente, até a fazendinha, que é uma invasão que está começando agora, ao que um dia já foi o sol nascente, o pôr do sol. É entender o DF em cada um desses, a polícia ser mais participativa com ronda, né? As pessoas reclamam muito que pelo horário, pela falta de transporte público em determinados pontos, tem que sair mais cedo de casa. Então quem trabalha 6 sai 4, 5 horas da manhã, e isso ainda escuro, fica vulnerável ao momento ali do assalto. Então é todo um contexto que envolve todo o Estado, que reflete na segurança pública. E vem a educação, vem tudo isso. Além de um possível aparelhamento tecnológico para contribuir, sim, né, sim. com todo esse contingente, porque é humanamente impossível para, como você falou, tem situações que levam ao extremo e adoece o agente de segurança. E a sociedade em si, como o senhor vê que pode contribuir nesse aspecto da segurança? Eu vejo que existe Conselho de Segurança Comunitário, federações de segurança comunitária, os CONSEGs, mas ainda é muito distante. Eu não sei o porquê que é distante ou aonde está a barreira, mas eu tenho certeza de uma coisa, que se cada um de nós tivermos essa preocupação, como cidadão tão somente, isso porque me parece que tem um hábito que a gente acha que o problema nunca chegará até nós. Sim. Então nós vamos deixando passar e vamos jogando para o governo, vamos jogando para a política. Buscando um culpado. Buscando algum culpado. Como se enxerga essa integração sociedade? Porque a segurança envolve, queimou uma luz ali, está escuro. O ambiente está mais propício a algum tipo de violência. Vamos dizer assim, coisas que as pessoas não... cresceu o mato em determinado lugar, ali também está mais propício. Sim. Então, eu acho que o maior fiscal seria a população em si, para chamar. E existe os chamados CONSEGs, Conselhos de Segurança, existe a Federação, que são órgãos da população, Sim. eleitos pela população ali nós temos, acho que 37, alguma 33. coisa assim, 33. Como fazer essa integração? Isso é um desafio, mas isso, para mim, eu vejo como solução disso. Sim. Mais uma vez, André, eu acho que a gente não pode ver a população e os dados que elas geram apenas como números. O número é frio, o papel aceita, ele apenas como informação. Você tem que conhecer um pouco mais. As pessoas, o agente público tem que conhecer as cidades. Porque quando se fala, como você bem falou, a questão da iluminação pública, eu estava no Itapuã, o comércio inteiro fechando 1 hora antes, porque há 6 meses pedem para colocar, para o poste que fica na frente, estava sem luz. Então o comércio fechando por causa do assalto. Como você bem falou, a questão do mato, você ainda caminha por cidades no DF que vivem ainda aquele processo de construção de Brasília, quando o JK chegou aqui. Então, ter esse conhecimento e entender os dados que chegam para o governo como vidas humanas que estão ali é necessário. Existe, inclusive, um delay entre buscar uma solução e a solução de fato na vida do cidadão. Sim. Sabe? Essa participação do processo político, do agente público mais perto, deixando um pouco mais a politicagem do lado, sabe, os currais eleitorais e o cidadão que está na ponta é necessário. E a participação do cidadão é falando. E eu acredito que até fala. Eu não sei se a voz chega até quem deveria ouvir. Mas é preciso sim que tenha tenha uma reorganização, né? Se que a gente consiga buscar uma organização mais voltada para o cidadão, é preciso. Quando você busca o sistema de saúde, mas a especialidade é no Gama, a outra é lá no Sobradinho. Cara, mas quem procura a rede pública, muitas das vezes, teve dificuldade para chegar ali. Quanto mais buscar os exames, enfim, é toda uma necessidade que tem de buscar. Eu ainda sou não vou dizer um sonhador, não, porque só sonhar nada acontece, mas eu ainda acredito que
nós criaremos um novo sistema de política humanizada, integrada com a sociedade, e para isso precisa de fato renovações e pessoas que tenham vontade. Eu queria deixar que você possa, nosso tempo está finalizando, que você possa falar com o nosso telespectador e deixar suas considerações finais para que eles possam conhecer mais ainda do Alex. Excelente. Eu queria agradecer, André, mais uma vez a oportunidade de estar falando com você, falando com os seus espectadores, falar para vocês todos os espectadores que acreditem, que continuem, que a política, nós estamos aproximando de um processo eleitoral que é muito importante que cada um participe. Se você não participa, você deixa brecha para aquele outro que tem outras intenções, vive num outro momento, que vende voto, mas analise as propostas de cada um dos candidatos, você vai ouvir muita gente, você vai passar muita gente na sua porta, busca as informações, vai na rede social. Nós vivemos um momento em que as informações elas estão aí disponíveis para todos os cidadãos e que a nossa missão, mais uma vez eu falo, é substituir, fazer a transição de gerações e que a gente possa entregar para o Distrito Federal, para as próximas gerações, um Distrito Federal melhor do que o que a gente recebeu. Com muita seriedade, com resultado, busque aquela inovação que já tem a experiência. Do lado de cá, eu sempre falo, André, eu não sou um personagem criado por eleição. Eu não venho aqui naquele momento de defesa do nome do político tradicional. Foi com muito trabalho, foi com muita dificuldade. Deus permitiu que a gente tivesse uma construção até aqui. Eu tenho visto esse espaço que está em aberto daqui para frente e a gente não pode errar. Sim. Tendo o mandato, é o primeiro passo para que a gente vá e busque outros degraus, a gente consiga galgar também outros momentos. Eu sou candidato a deputado distrital, meu nome é Alex Carreiro, meu número é o 44123. Dia 2 de outubro, não esqueça, 44123. O programa Equilíbrio Nacional de hoje teve essa grata satisfação de conversar com Alex Carreiro. Você não pode perder no próximo dia 31, quarta-feira, às 20 horas. Essa conversa tão produtiva irá ao ar pela TV 27. Também pelas redes sociais, pelo YouTube, e lá ficará gravado. Aquele que não puder assistir no horário, entre no YouTube TV 27 e assista depois, para que você faça a sua avaliação. O programa Equilíbrio Nacional de hoje encerra. Aguardo vocês na nossa próxima edição.